Gente, evangelho de hoje, evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Mateus 14, de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Foi a notícia da morte de São João, seu primo, né? Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão para os vilarejos comprar comida para si." Jesus lhes disse: "Não é preciso eles irem. Vocês é que devem dar-lhes de comer." E eles disseram: "Não temos aqui nada mais do que 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam aqui para mim." E em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, e partindo os pães os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. E todos comeram, e todos ficaram satisfeitos, e com os pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, no evangelho de hoje, nós vemos um dos sinais marcantes de nosso Senhor: a sua compaixão com o seu povo, a sua compaixão conosco. É claro que depois Jesus realizou a multiplicação dos pães, mas o primeiro sinal do evangelho de hoje é o sinal da sua compaixão, aquela demonstração de amor forte do seu coração que pulsa pela necessidade daquele povo. E hoje você pode ter certeza, o coração de nosso Senhor está pulsando pela necessidade que você está trazendo, pela realidade que você está vivendo, não tenha nenhuma dúvida disso. Jesus se compadece de você. Tome posse disso. E você pode hoje tomar posse. Jesus se compadece da minha dor, do meu sofrimento, da minha dificuldade. O Senhor teve compaixão daquela multidão, por isso, também nós devemos nos sentir profundamente amados por nosso Senhor. Porque Ele tem compaixão por você, diante da realidade, diante do momento pelo qual você está passando. Ele tem essa compaixão, sim. O Senhor se compadeceu daquela multidão, porque eles estavam, gente, com fome. Eles tinham passado um longo tempo ali com Jesus. E o interessante, e aquilo que é comovente nessa narrativa do Evangelho, é que aquele povo, ele buscava primeiro o pão da palavra. Eles queriam o alimento espiritual, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ser tocados por Jesus, independente se tivesse ou não o que comer. Eles queriam ouvir o Senhor.
mas eles estavam também famintos, e Jesus percebeu isso. E os seus discípulos perceberam isso e falaram para Jesus daquela necessidade também do alimento físico, né, biológico. E nosso Senhor, ele teve compaixão também dessa necessidade biológica, dessa necessidade realmente de pão material. Só que os discípulos queriam dispensar aquele povo, né? E pelo caminho mais fácil, a cada um que se vire, vai lá, compra, né? Mas Jesus não. Jesus não faz isso. O que Jesus diz para eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, dê para eles aquilo que vocês têm. Jesus sentiu compaixão. E aí ele deu uma lição aos discípulos e dá uma lição para nós hoje. Que eles também precisariam ter compaixão do povo. Ter compaixão de quem passa necessidade. Ter compaixão de quem está passando por um problema, por uma enfermidade, por um momento difícil, por um sofrimento. Ter compaixão e estar ao lado dessa pessoa. É isto que acontece. O Senhor tem compaixão de nós, mas Ele quer que nós também tenhamos compaixão dos nossos irmãos, daqueles que nós encontramos em nosso caminho e que têm necessidades, que passam dificuldades. Por isso o nosso Senhor provocou ali naquele discípulo que eles fossem tocados no seu coração. E hoje Ele também nos provoca. Você conhece pessoas que estão passando por momentos difíceis e muitas vezes você fica distante. Você não se torna presente. Diante do amor que nós recebemos do Senhor, nós também precisamos dar amor para aquele que precisa. Diante da compaixão que nós recebemos de nosso Senhor, nós também precisamos oferecer compaixão. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E aqueles discípulos, então eles foram provocados a desculpe, gente, a dar de si. A dar de si mesmo. E aí sim o Senhor realizou o milagre. Percebeu a dinâmica do Senhor? Ele opera o milagre, mas Ele não dispensa aquilo que nós podemos fazer pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Diante daqueles pães que foram entregues, Ele multiplicou. Cada um deu, agora Ele multiplica. Então, meu irmão, minha irmã, você que hoje reza junto com todos nós aqui, nós não podemos deixar de dar assistência ao nosso irmão que está passando por um momento pesado, que a cruz está pesada, que está passando por uma grande dificuldade, por uma grande necessidade. Nós não podemos deixar de estar ao lado, de ajudá-lo, mesmo que o que nós tenhamos seja muito pouco, que o que nós possamos fazer seja muito pouco, porque Deus pode fazer daquele pouco o muito. Daquele pouco Ele faz muito. E é este o caminho que nós somos chamados a fazer. Dar o nosso pouco. O que nós podemos fazer? Eu não posso esquecer aqui de fazer uma referência e uma reverência à minha tia Merinda, que está rezando aqui com a gente nesse momento. Está lá em São Paulo. Quando a minha mamãe já estava nos seus últimos momentos, um mês antes, a minha tia, ela, com todas as suas dificuldades para enxergar e uma série de dificuldades com a sua própria família, ela disse: pessoal, eu estou indo para o Paraná e eu não sei quando é que eu volto. Eu vou ficar ao lado da minha irmã. E a minha tia fez exatamente isso. Ela veio e se colocou ao lado da sua irmã e de todos nós. Por isso nós temos esse carinho de mãe, uma tia-mãe para nós. Porque ela deu o que
ela deu tudo o que ela tinha, que era assim mesmo, para estar ao lado de alguém que precisava. Ontem ainda a Beth, a gente almoçava e a gente recordava essas situações, né, Beth? Um momento tão sublime que foi o final da vida da mamãe. Dela sentiu o aroma de rosas de Nossa Senhora, né, Beth? Então, isso, gente, é aquilo que o Senhor nos chama. É este o caminho que nós somos chamados a fazer. Então, que nós possamos nos sentir profundamente amados, porque o nosso Senhor nos ama e não nos abandona. E nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Você, Neuri, está debaixo da poderosa mão de Deus. Você, Valquíria, está debaixo da poderosa mão de Deus. Então, ou seja, Deus tem compaixão de nós. E Ele deseja que nós também tenhamos compaixão dos nossos irmãos. Por isso Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus reforçou dizendo: sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste também é misericordioso. Esta palavra é muitíssimo para mim, e essa palavra é para você, que hoje se sentiu tocado por ela. Você falou: hoje Deus falou comigo. Aí você toma posse. Porque eu estou tomando posse dessa palavra, porque ela me fortalece, ela me alimenta, ela abre meus olhos nesse dia. Eu peço a você que estenda a sua mão em direção à tela. E nós vamos pedir juntos por todas as intenções que foram colocadas nesta noite. E você, irmão intercessor, que tem essa missão tão abençoada, de trazer todos os dias o nome dos teus acolhidos e colocá-los aqui. Que Deus te abençoe e te recompense copiosamente, com muitas bênçãos, com muitas graças sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Ó Pai, muito obrigado por nos envolver, por nos abraçar nesta noite, por estender a vossa mão poderosa sobre nós e nos proteger, nos guardar. Pai, nós ousamos pedir em nome de Jesus, o vosso Filho, os milagres que os nossos irmãos estão aqui pedindo, estão aqui clamando, pessoas que fizeram cirurgia nesse dia, pessoas que vão fazer amanhã, pessoas que têm cirurgias marcadas nesses dias. Nós colocamos todos sob a vossa poderosa proteção. Pai Santo e Deus Eterno, protegei também todos os nossos irmãos que estão convalescendo de intervenções cirúrgicas, que eles possam se restabelecer com segurança. Protegei e abençoai os médicos, abençoai os profissionais de medicina, abençoai, Senhor, os medicamentos, enfim, que tudo possa concorrer para o bem. Nós os pedimos, Pai. E pedimos o dom da cura. Que o Senhor libere sobre nós unção de curas, para que muitos testemunhos sejam trazidos aqui para honrar o nome de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pedimos também, Pai, libertação. Libertai os cativos, os vossos filhos que estão clamando por liberdade. Estenda nesse momento, ó Pai, a vossa mão em nome de Jesus e quebre as cadeias. Liberta aqueles que estão cativos. Pedimos também, Senhor, a libertação espiritual dos nossos irmãos que estão angustiados, amedrontados e tristes, depressivos, por aqueles que não conseguem dormir. Que o Senhor os liberte, que nesta noite já eles possam conseguir dormir. Nós pedimos isso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Volte, Senhor, nesse momento para nós os seus olhos e nos dê a sua paz. E que Ele nos abençoe em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e valei-nos São José.